Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Olha, essa semana eu vou pirar o cabeção, eu vou fazer um negócio um pouco diferente. Quero ver se vocês topam entrar nessa comigo. Mas antes de começar, a dica dessa semana, que é um livro que eu comi. Dá pra comer livro. Eu comi o livro. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não tenha feito isso. Deixa um like também, compartilhe, para a gente poder levar o Palavras Cruzadas para mais pessoas, para mais longe, para extraterrestres. Vai ser incrível. Muito obrigada para você que já está comigo há muito tempo. Espero que você goste desta dica. Aí é que está a questão. É o seguinte, essa dica é daquelas que eu sei que é um problema. Por que ela é um problema? Será que eu conto? E se você desligar agora, antes de eu contar? Eu vou perder, não vai ser legal. Por favor, fica, vai, me dá uma chance. Porque é o seguinte, eu resolvi que eu não vou só dar a dica, tá? Eu vou contar a história do livro. Ah, Marina, mas aí eu não vou assim ler. Possivelmente a maioria das pessoas não vai. Por quê? Porque o livro é em inglês. Saco. Ok, vamos lá. Crimson Shore, do Preston Child. Douglas Preston Lincoln Child. Meus escritores favoritos. E aí é que reside o problema. São os meus escritores favoritos e não são publicados aqui no Brasil. Você que acompanha Palavras Cruzadas há tempo sabe que toda vez eu dou um chilique. Eu cheguei a ficar quase um ano sem ler livro deles. Eu tava com 2 parados e tem mais 2 ou 3 lançados nos Estados Unidos. Fiquei um tempão sem ler. E é o meu personagem favorito, porque é um agente do FBI incrível, que eu já falei. É uma mistura de James Bond, que eu vou botar aqui do lado, de Indiana Jones e de principalmente Sherlock Holmes. Ok. É incrível, é incrível. É o melhor personagem pra mim já feito na história. E aí não adianta ficar chateado, tá? Porque Agatha Christie também é incrível e Poirot é maravilhoso. Mas assim, pra mim e eu acho um absurdo que não chegue ao Brasil. Agora eu não quero que você perca a oportunidade de curtir o que eu curti. Por isso eu resolvi contar a história. Se você lê inglês, eu não vou contar o final. Então fica tranquilo. Agora, se você não lê inglês, shush, que eu também não vou contar o final, mas eu espero que você curta a história e veja só que legal que tá rolando lá fora. O agente Pendergast, que é Aloysius Pendergast, que é dessa trilogia incrível, dessa dupla, ele é um cara que tem uma vida muito diferente, obviamente. Ele vem de uma família milionária, e não bastasse isso, ele é um top agente do FBI. E ele, então, de tão bom que ele não precisa cumprir com as regrinhas do FBI. Ele faz o que ele bem entende a essa altura da vida. Mas ele consegue decifrar todo e qualquer caso que ele se mete. Óbvio, né? Óbvio. Pois bem, dito isso, o Pendergast, ele tem um irmão gêmeo, não é gêmeo, é um irmão mais novo, que é o arqui-inimigo dele, porque o que ele é de inteligente pro bem, o irmão dele, que é o Diógenes, é pro mal. Vamos lá. Nos outros livros você vem acompanhando isso, mas é um nível altamente brilhante dos dois casos. E ele tem uma guard, ele tem uma. Ele cuida, ele é o guardião de uma menina que na verdade não é uma menina. Ela tem mais de 100 anos de idade, mas o tio dele, que era outro maluco, outro cara genial, que construiu a mansão onde ele mora hoje, lá em Nova York, ele conseguiu criar uma fórmula que seria para que a pessoa ficasse imortal. E ele usa nessa menina. Só que depois que ele morre, ninguém sabe mais fazer a fórmula e ela tá lá aos cuidados dele. Levemente envelhecida, mas muito pouco, então ela parece que tem 20 e poucos anos, quando na verdade ela tem mais de 100 e se veste de acordo com aquela época. E ela é muito antiquada nos modos. E eu me reconheci muito nela em várias coisas, por gostos dela e tudo mais. Eu até curto muito o que essa personagem, a Constance, faz. Pois bem, nesse livro aqui do Crimson Shore, o Pendergast ele é chamado para um caso que ele jamais aceitaria. Mas uma coisa pegou ele. Um cara chama ele para falar de um roubo dentro da adega dele, lá em Massachusetts. Imagina que o Pendergast é um cara fudido do jeito que é, vai fazer um negócio. Ah, não vai, né? Pois bem, vai. E o que ele descobre ali é o grande negócio. Assim, para quem gosta de Edgar Allan Poe e leu O Barril de Amontilado, sabe, inclusive, que eu já fiz um post aqui só analisando o Barril de Amontilado. Se você não viu, cheque aqui. E quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso é muito parecido. E não deixa de ser uma referência e uma grande homenagem a esse conto do Edgar Allan Poe. Porque o que o cara acha? Que chegaram na adega dele e levaram, quebraram muitos vinhos, levaram vários vinhos, só que qual é o problema? Eles deixaram a caixa com o principal vinho. Só, um principal vinho que, assim, pouquíssimos no mundo e tudo mais.
Quando o Pendergast ouve que deixaram esse principal, ele fala, algo tem aí nessa história. Quando ele chega lá, ele descobre que não tinha nada a ver com roubo de vinho. O vinho foi apenas uma forma de disfarçar uma coisa muito mais séria. Ele encontra ali uma parede secreta que tinha sido remontada pelos assaltantes, quem tinha roubado, abre essa parede de pedra e vê que tem ali uma câmara onde uma pessoa tinha sido enterrada viva. E você encontra um pedaço de osso, que depois ele vai mandar analisar, e é um pedaço de osso de tipo da unha assim do cara que tentou arranhar a parede para sair dali. Quem é esse cara? Por que fizeram isso? Quem que ia se dar o trabalho de arrebentar uma adega subterrânea de um cara no Massachusetts, perto de uma ilha? Enfim, aquela coisa. Bom, começa a trama toda. E aí o que se descobre? Que essa cidade é uma cidade que tem uma história muito grande ligada a bruxas. Então, bruxas que tinham sobrevivido às grandes fogueiras, né, a grande Inquisição que foi lá para Salem, aliás, as bruxas de Salem, na verdade, que sobreviveram, e diz que quem morreu em Salem não eram as bruxas verdadeiras, e as verdadeiras tinham fugido para esse cantinho que era Exmouth. E aí elas conseguem montar uma vila ali e continuam praticando a bruxaria. Eu sei que esse troço desaparece num certo momento e continua um mito nessa cidade. Então vem aí. Você tem um agente do FBI fazendo toda uma investigação para descobrir o roubo desses vinhos, que na verdade não era o roubo dos vinhos, era para cobertar a retirada do esqueleto de um cara que ninguém sabe quem é, de dentro dessa adega. Como é que esse cara foi parar lá? E aí a trama vai tudo em cima disso, e você começa a suspeitar de várias pessoas da cidade, mas garanto para você, você não consegue descobrir, mas nem sonhar, qual é a trama por trás da história. O que acontece nessa cidade? O que tem por ali? E aí tem mais. Tem uma tal de uma seita ainda existente nos dias de hoje que na verdade está tentando trazer à vida um tipo de um demônio. Eles cultivaram um ser demoníaco. Pois bem, assim vai a história. Não contarei o fim da história, obviamente, mas eu vou dizer assim que os assassinatos que acontecem no ínterim passam por uma parte toda de pântano, né? Pântano à beira do mar. O Pendergast praticamente morre. A Constance tem uma ajuda impressionante, assim. Ela tem um papel muito importante ali na investigação da cidade. Só que você fica o tempo todo ligado. Então você pega um livro desse tamanho aqui, pequenininho, coisinha, né? 400 páginas. E você devora o livro, porque não para de ter trama, não para de ter novidade, não para de ter curiosidade. E aquela coisa bem típica que você vê em filme americano, daquela cidadezinha enraizada, onde o xerife acha que é o fodástico, o dono do hotel, não sei o que, aí a garçonete que não sei o que. Então as historinhas daquela pequenininha cidade que você não daria nada por ela, meu Deus, meu amigo, você não sabe o que tem naquela cidade, oh meu Deus. E a trama é incrível, só que eu não vou poder contar o final. Eu conto até aqui a história para vocês. O Pendergast sempre tem artifícios maravilhosos para se safar dos piores momentos, as sacadas dele de como chegar até a verdade. Ele manda Constance para outra cidade para pedir para ela investigar um navio que foi enviado, acho que da Inglaterra para cá, que dava conta de tesouros que estavam vindo, e aí pensa-se que esse navio então naufragou naquela costa, mas ninguém nunca encontrou os restos daquele navio, então portanto não pode ter sido ali, então portanto não era verdadeiro. Será? E aí é que entra a mágica de Aloysius Pendergast, que é isso, ele consegue desvendar. Só que é o seguinte, no final desse livro acontece uma coisa com o Pendergast, e eu surtei. Porque eu falei, não é possível. Não é possível. Então o que eu fiz? Engatei no segundo livro. No meu ritmo de livro, caros corujas, é difícil pegar 2 livros em inglês para fazer isso, porque eu atraso a minha leitura para vocês em português no geral, né? Aquela coisa. Então eu tô um pouco atrasadinha nas leituras, estou apertado. Eu vou acabar trazendo outro livro para vocês também, então vai ser uma contação de histórias por 2 semanas. Espero que vocês não me abandonem, que seja para me ouvir contar mais uma história fantástica, porque esta aqui, olha, acabou, mexeu com a cidade, morreu gente a dar com pau. Você não acredita na trama que começa com roubo de vinho e termina com uma seita demoníaca, tá? Mas aí o que acontece no ínterim, e como acaba. Aí fica pesado. Tanto é que eu tive que ler outro livro. Normalmente eu consigo dar uma pausa entre um e outro porque a história se fecha ali. Essa não se fechou, ficou completamente aberta. Então são 2 livros em um. E Crimson Shore é a minha dica de livro de hoje.
para quem puder ler inglês, porque se não puder, ferrou. Mas aí, fazer pressão, né? Manda cartinha, e-mail, né? Cartinha não existe mais, mas é um e-mail. Por favor, alguém faça o favor de fazer isso, tá? E, assim, eles são best-sellers, tanto do Wall Street Journal como do New York Times. Vai ter série deles, do Adrian Pendergast. Está sendo feita uma série sobre ele e a gente não tem livro aqui. Vai entender, né? Alguém explica para mim, por favor. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos de ouvir uma boa história. Saibam que tem muita coisa legal acontecendo por aí e precisamos conseguir trazer para o Brasil. Dica de livro do Palavras Cruzadas, semana que vem tem mais, provavelmente a continuação. Um beijo para vocês, eu peço que vocês me sigam aqui nas redes sociais, eu coloco muita coisa legal nas redes sociais também. Quem nos cadastrou, por favor, faça isso. Ah, e acione o sininho, porque toda terça-feira, às 6 da tarde, tem uma dica de livro nova para vocês. Aguardo vocês semana que vem e podem comentar, eu adoro ler o comentário de vocês. Ainda mais quando eu percebo que vocês gostaram dessa dica. Um beijo grande, até semana que vem.